Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos aqui hoje, Trifásica Elétrica, Gas Energy, Rodolfo, nosso amigo, parceiro. Estamos aqui para falar um tema para vocês que está sendo novidade no Brasil, um tema onde nos próximos 5 anos aí a gente vai poder ouvir falar bastante. Rodolfo, seja bem-vindo, estamos estreando aí esse bate-papo, um tema inovador. Fala um pouquinho para nós aí. Quem é você? Bruno, obrigado pelo convite. Eu fico muito contente de poder participar desse primeiro programa de podcast da Trifásica. Legal. E também, particularmente para mim, é algo novo, é o primeiro. Eu digo que eu gosto muito do modelo podcast como um consumidor, né? E hoje, tendo a oportunidade de participar aqui e falar sobre um tema que você vai falar daqui a pouquinho aí, para deixar o pessoal na expectativa. Você vai trazer um briefing inicial do que a gente vai conversar hoje. Bom, estou aqui falando em nome da Gaskes Energy, uma unidade de negócio especializada em soluções para sistemas de armazenamento de energia em bateria. Legal. Tá? E quero poder contribuir bastante com esse tema, com essa solução que, nesse momento, é o produto em que o mercado aposta como a solução que vai contribuir com a transição energética, né, que tanto se fala. Então, hoje você diz que a transição energética no Brasil já se deu início e hoje, falando de energias renováveis, né, como eólica, solar, agora a bola da vez seria o BESS, é isso? Isso. A gente pode dizer que o BESS, os sistemas de armazenamento de energia, Perfeito. no geral, mas nós somos especialistas na solução de armazenamento de energia em baterias, a gente pode considerar ele como um vetor, né, para a transição energética. Então, os sistemas de geração de energia renovável, eles são conhecidos por não serem sistemas que realizam uma geração de energia de forma constante, né? A gente até utiliza um termo chamado intermitente. Certo. Né? E geralmente o melhor momento e horário de geração não coincide com os picos de consumo de energia da rede. Entendi. Então, o sistema de armazenamento de energia, ele vem para trazer uma estabilidade entre geração e entre o consumo. Então, você traz o melhor da geração, o horário da melhor geração para o melhor momento de consumo. Então, as baterias têm um papel fundamental para que a matriz elétrica brasileira, que já é uma matriz reconhecida como uma matriz renovável, embora as hidrelétricas elas geram um grande impacto ambiental por conta da grande área que é alagada, elas são consideradas também gerações renováveis. E com a maior participação da geração eólica, maior participação da geração solar nas suas duas vertentes, né, tanto as gerações centralizadas como a micro e mini geração distribuída, tem tido uma participação cada vez maior na matriz elétrica. Por um lado, isso é bom, a gente isso mantém o Brasil, né, numa posição de matriz elétrica mais limpa do mundo. Legal. Porém, gera desafios e dificuldades para o sistema elétrico. O BESS, Rodolfo, então toda vez que eu falar de BESS, eu estou pensando em armazenamento de energia através de baterias. Seria isso? Isso mesmo. A sigla BESS, né? Certo. Que é BESS, ela vem do inglês de Battery Energy Storage System. Ok. Então, no português é sistemas de armazenamento de energia em bateria. Legal. Tá? Também é possível você se referir aos sistemas de armazenamento de energia de uma forma mais ampla e geral, onde você não designa exatamente que o armazenamento de energia é em bateria, né? A gente pode chamar de solução eletroquímica, né? Que no final a bateria ela é uma maneira de armazenar energia de forma química, né? Certo. Mas você tem outras formas de armazenamento de energia. Então, quando a gente utiliza essa sigla com a letrinha B no início, está se referindo a sistemas de bateria. E isso já é usado lá fora? Isso não é usado? Como que hoje,
porque assim, o Brasil, ele sempre acompanha, né, o que acontece lá fora, principalmente na Europa ali, é o berço hoje do mundo, muitas coisas acontecem ali, é até chamado, né, como continente, né, continente velho, enfim. Hoje, ali, já é utilizado esse sistema mundialmente, já tem plantas no Brasil sendo utilizado esse BESS. Como que você vê isso? Bom, o sistema de armazenamento de energia, nos últimos 5 anos, o custo, né, para a aplicação e a oferta e o aumento da utilização de sistemas de armazenamento de energia a nível global aumentou. E isso contribuiu para uma queda dos preços, né, de forma bastante significativa. Então, quando a gente avalia o histórico do mercado de preços, a gente vê que de 2020 para cá o preço caiu mais do que 5 vezes. Tá? Certo. Então, qual que é o fator impulsionador também para contribuir com a redução de custo dos sistemas de armazenamento de energia? É que as baterias em específico estão ficando cada vez mais presentes no dia a dia. Certo. Desde o nosso smartphone, que utiliza ali tecnologia de bateria. A gente não falou ainda das tecnologias, mas depois a gente pode falar, falando de uma forma geral sobre as baterias. Certo. Até mesmo a mobilidade elétrica, através dos veículos elétricos, né? Seja o carro, seja os ônibus elétricos, um patinete ou coisa do tipo. Então, todo esse mercado também impulsionou para que a escala de fabricação aumentasse e os custos reduzissem. Legal. Rodolfo, eu estava dando uma analisada nesse tema e eu vi que tem umas 4, 5 opções hoje que o mercado eles estão utilizando referente ao BESS. O primeiro deles que eu queria que você falasse um pouquinho para nós seria referente a backup. Quando eu falo que eu tenho um sistema BESS para backup, o que eu estou querendo dizer? Me explica um pouquinho mais aí, por favor. Essa palavra backup vem e explica para a gente que é a falta da energia. Certo. Né? Então, uma interrupção no fornecimento de energia principal de uma edificação, de um sistema, você pode utilizar o BESS para atender essa interrupção. E o BESS ele não tem limites em termos de tamanho ou capacidade que ele possa prover essa solução e essa aplicação. Então, BESS para falta de energia. Tá, então toda vez que eu estiver falando... Desculpa, BESS não. Backup, né, no caso, para falta de energia. Então, toda vez que eu estiver falando de backup, é quando eu tiver uma oscilação, quando eu tiver um processo, de repente um hospital, algo do tipo, que eu não posso ficar ali por um momento sem energia, certo? Isso. E aqui vem uma informação muito importante sobre a aplicação do BESS para o backup. Legal. A expectativa correta em relação a essa aplicação é para que você tenha uma solução que provê energia na falta da fonte primária. Certo. Mas quando a gente pensa em falta de energia, a gente pensa também na comutação, na transição entre a fonte principal que faltou energia, e a nova fonte de backup, no caso BESS, que vai fornecer energia e manter, então, aquele local atendido. O BESS, ele não é uma UPS. Essa é uma primeira coisa que tem que ficar muito claro. Legal. A UPS, ela realmente é uma solução de fornecimento de energia para backup ininterrupta. Por quê? Porque a UPS, a composição eletrônica de potência dela é uma entrada, converte de corrente alternada para corrente contínua, você tem uma mesma base, uma mesma fonte, que é a bateria, para um segundo módulo eletrônico de potência, conversão CC-CA. Uma analogia simples, né, para não ficar muito no tecnês, a gente imaginar esse copo, né, como se fosse uma caixa d'água. Certo. Então, eu tenho uma entrada de água numa parte superior e tenho uma saída de água na parte inferior. Certo. Essa parte inferior se privilegia da quantidade de água que está dentro desse copo. Se eu paro de colocar água aqui, em nada influencia, né, a continuidade na saída de água aqui. Então, uma solução assim é uma UPS. Quando a gente fala de um BESS com inversores bidirecionais, significa o quê? Que a mesma entrada
que a energia passa para carregar a bateria é a mesma que sai. Então, enquanto o BESS está funcionando com a presença da rede, a gente diz que ele está no modo grid following, que é modo seguidor da rede. Certo. Quando a rede ela deixa de estar presente por uma falta, o BESS ele tem que sair desse modo de operação grid following para ir para um modo de operação em que ele vai passar a ser o formador da rede, que é conhecido como grid forming. Ou seja, ele vai sair, no português, né, ele vai sair do modo seguidor de rede para um modo formador de rede. Certo. E para que ele possa atuar como um formador de rede, ele precisa ter um feedback da abertura, né, dos sistemas, das proteções a montante dele, para que quando ele começar a fornecer energia, não volte energia no sistema elétrico da distribuidora naquele local. Entre um modo e o outro existe um tempo de comutação. Tá. Né? Muito se fala em comutação de 20 milissegundos no PCS. Só que é só no PCS, né? No modo eletrônico dele. De fato, a energia passar a ser atendida pelo BESS nessa transição tem o tempo de outros componentes em volta que vão identificar a falta da energia, vão ter um feedback de que o disjuntor geral, a montante, está aberto para não ter retorno de energia para a rede. Quando tudo isso se soma, a gente tem uma transição e ao termos uma transição, existe um blackout. Ok. Então, se você coloca... Mínimo que seja, mas existe. Por mínimo que seja, mas existe. Certo. Então, se o cliente ele se preocupa muito com a comutação, se ele tem um sistema, ele tem uma carga muito crítica de que ela literalmente não pode passar por um blackout, ou seja, uma interrupção por menor que ela seja, o BESS não é a solução. Certo. A solução BESS, ela tem um blackout. Tá. Quando você utiliza os inversores bidirecionais, como eu expliquei. Certo. Agora, eu posso chamar de BESS uma UPS? Em teoria eu posso. A questão é só compreender qual é a eletrônica do inversor carregador que está ali. Se ele é uma outra explicação, né? Se ele é um no-break de linha, certo. Né? Ou se ele está em paralelo com a fonte, então tem esse desligamento. Legal. Mas não tem limite, tá? Aí você pode dimensionar o BESS para o tempo que você precisar. E a capacidade que você precisar. Legal. E aí, Rodolfo, assim, uns 5, 6 anos atrás, né, a energia solar deu um boom no Brasil. Sim. Você foi um dos pioneiros aí, trabalhou em grandes corporações, encabeçou grandes projetos e um boom. Agora, devido às taxas, né, GD1, GD2, GD3, que a gente chama, o pessoal retraiu um pouco, mas mesmo o sistema solar, a gente sabe que o cara lá tem a fazendinha dele, ele aluga, ele implanta ali uma usina de repente de 1 mega, ele quer gerar 100%, né, 100%, para ele não perder nada. Só que quando a gente está falando de energia solar, você imagina que você tem um período referente ao sol que você está ali gerando para você ter dinheiro, né, a bater na sua conta, na sua indústria, enfim. E aí o BESS, ele parece que também trabalhar com o solar, e existe um nome para isso, né? Como que o BESS, neste momento, por exemplo, se o meu pico do sol é das 10 às 4, onde que o BESS poderia entrar e como que chama esse sistema para poder complementar a demanda? Porque muitos estão fazendo isso, né? Isso. Uma coisa que é sempre importante deixar claro é que a solução de armazenamento de energia não está 100% associada à necessidade de ter um sistema solar fotovoltaico junto. Legal. A bateria, o sistema de armazenamento, ele é um complemento para os sistemas de geração de energia renovável, no sentido de que você pode realizar um deslocamento do consumo. Legal. Tá? Um deslocamento da geração para o melhor momento de consumo. Então, você pode utilizar a bateria para que, no momento de pico de geração do solar, que você tem um excedente na geração, um excedente na potência fornecida naquele instante de tempo, você pode direcionar esse excedente para a bateria ao invés de utilizar na rede. Quando você menciona o mercado de energia solar e a situação que a gente está passando agora,
é que existe uma série de restrições por limitação física do sistema de distribuição Certo. de recepcionar novos sistemas instalados, porque já existe uma sobrecarga de geração, né? Um excesso de geração justamente nesse período que você mencionou. Então, para um cliente que ele está limitado no tamanho do sistema solar fotovoltaico que ele gostaria de ter, ou seja, para que ele aumente ainda mais a participação, a contribuição na redução do custo da energia dele com o sistema solar, a bateria ela é aliada. Legal. Em quais cenários? O cenário em que alguém já tem um sistema solar fotovoltaico instalado, o consumo ao longo do tempo, e já temos sistemas com quase 10 anos já funcionando, né? Ou mais, porque a regulamentação que permitiu isso começou em 2012. Certo. Né? Então já passamos aí da primeira década do sistema solar. 12 anos já. Nesse período, esses sistemas perderam a capacidade de produção, ao mesmo tempo que o consumo também mudou. Então existem muitas instalações que querem ampliar o sistema. E nós passamos por uma mudança de regulamentação. O cenário que a gente tinha no mercado, do período inicial até o momento dessa mudança, ele era muito favorável, porque tirando a questão dos impostos que existe diferente para cada estado, a geração era 1 para 1. Aquilo que eu não consumia agora, eu usava a rede como uma bateria. Certo. Ela não me custava nada nesse sentido para prestar esse serviço. E quando eu tenho um consumo no horário em que o solar não está contribuindo na sua totalidade ou não está gerando nada, eu consumia da rede os meus créditos. E esse crédito tinha um valor monetário de 1 para 1. Com novas regras que nós estamos passando agora, que é uma regra de transição que vai até 2029, parece que não, mas já está quase aí, a tarifa de energia ela é dividida em duas parcelas, né? Tarifa de energia mesmo, TE, e a TUG, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição. Certo. Até 2029, essa tarifa do uso do sistema de distribuição, se eu injetar energia na rede, eu pago essa parcela. Por isso que muitos estão optando por... Isso. Então, quem precisa ampliar um sistema hoje se depara com uma situação menos favorável nesse sentido. Não que torne inviável, porque a tarifa de energia de lá para cá também quase aumentou 50%. Se a gente pegar de 2012 até hoje, em alguns locais, teve aí um aumento de 50%. O custo dos equipamentos caíram. Então, a conta ficou equilibrada, só não ficou um mar maravilhoso que estava com a condição anterior. Né? Mas onde que eu quero chegar falando sobre isso? Esse cara que quer aumentar o sistema solar dele hoje está limitado por conta de que agora não está sendo tão viável mais. Ou porque a concessionária ali naquele local já tem uma sobrecarga de geração e não pode receber mais novos sistemas, a bateria é uma aliada para que ele possa aumentar o sistema fotovoltaico dele, armazenar na bateria o excedente que ele não poderia jogar na rede para utilizar nos horários em que o solar não funciona, né? Fora da hora sol pico, né? Que a gente legal. fala. E como que chama esse sistema? Seria um complemento de demanda? Existe uma nomenclatura que o mercado hoje está chamando? São sistemas para autoconsumo, né? Tá. Para priorização do autoconsumo da geração fotovoltaica. Quando a gente tira o sistema solar fotovoltaico e utiliza a bateria para carregar, utilizando os custos de energia da própria rede que ela fornece, certo, num horário em que seja menor do que um outro horário em que eu utilizo que seja mais caro, quando eu faço isso, é comum o mercado chamar de load shift, energy time shift. É aquilo que a gente já conversou, né? O BES, por enquanto, é uma sopa de letrinhas. São várias siglas, Legal. vários nomes, mas o mercado agora, aos poucos, vai definir o nome mais comum para cada coisa. E o load shift nada mais e ele pode ser aplicado em situações de clientes do tipo A, né? Perfeito. Que tem lá na sua conta de energia o fora ponta e o hora ponta, inclusive também aqueles que têm o horário reservado, que tem uma tarifa que a parcela da TE é 10% só da parcela da TE do fora ponta, então é uma energia ainda mais barata do que a tarifa fora ponta. Você pode utilizar a bateria para carregar nesse horário e descarregar no horário de ponta. E aí você gera uma economia. Então você está me falando que eu posso ter
independente do meu sistema, como ele está sendo alimentado, tá? Apenas uma subestação de energia, eólica, solar, geradora, diesel, enfim. Ou sem nenhuma fonte ainda renovável, só fazendo... Quando eu tiver o horário de pico, que 3, 4 horas, né, vai depender da região do Brasil, eu posso, ao invés de utilizar isso, eu entrar com BESS para justamente reduzir. Nós tínhamos feito meio que uma continha de padeiro, né, mais ou menos assim. Sim. Como que eu posso saber de bate-pronto se vale a pena eu colocar um BESS só para o horário de ponta? Quanto que era a diferença em reais, até para o pessoal que está vendo, nos Sim, sim. assistindo, entendendo um pouquinho as soluções hoje que a Gas Energy tem como fornecer. Por exemplo, pô, vou colocar aqui um BESS para o meu horário de ponta eu não consumir de ninguém, nem do Mercado Livre de energia, nem da minha concessionária local. Qual que é o valor aí? Quantos milhões? Fala aí, para o Não. pessoal ter ideia. Falar em milhões, o pessoal vai achar que é caro, né? E eu gosto muito de trazer esse insight nas conversas que eu tenho tido com os clientes e potenciais parceiros de mercado. Todo mundo fala, tá um pouco desanimado, ainda não entendeu muito bem aonde que o BES ele tem viabilidade. Certo. E compreendendo essa barreira, né, eu busquei entender qual seria o perfil do cliente, quais seriam as réguas de corte onde o BES ele já tem viabilidade, né? Porque a gente fala, a bateria é cara, né? Cara é aquilo que não pode se pagar. Sim. E o BES, por incrível que pareça, quando a gente se debruça e começa a entender ele, a gente percebe que ele já se paga e já traz um retorno, um tempo de retorno e uma viabilidade econômica aceitável. Dentro do Legal. período, né, de vida útil do projeto, todas as taxas de avaliação de investimento são positivas, né? Aí cabe a cada cliente avaliar se aquela taxa de retorno atende ou não a O tempo, né? expectativa Tempo dele. de retorno, payback. Tem a taxa mínima de atratividade, que é a TMA, que cada um tem a sua. E aí o cliente vai avaliar se vale a pena para ele ou não. Mas hoje, clientes do tipo A, que tenham um consumo no fora ponta, não, desculpa, clientes do tipo A, que tem um consumo no hora ponta na ordem de 3.500 a 4.000 kWh, Certo. esse cliente significa que para os 21 dias úteis de cada mês, que é quando existe essa diferenciação de tarifa fora ponta para ponta, ele vai consumir mais ou menos 190 kWh durante essas 3 horas do horário de ponta, né? Só para deixar claro, horário de ponta é um horário que geralmente começa às 18 ou às 19 horas, depende de cada região, ou a presença ou não do horário de verão. Então são 3 horas, né? E dentro dessas 3 horas, você tem um custo de energia muito mais alto do que o Horário horário do de dia, fora de né? ponta e ainda mais alto em comparação com o horário reservado. Em algumas regiões do país, essa diferença pode chegar numa ordem de 2, 3 vezes o valor do fora ponta. E qual que é, então, a diferença, a economia entre o fora ponta e a ponta que começa a tornar o BES viável? A partir de uma diferença de R$ 2,50, a gente já tem um retorno do investimento na ordem de 4 a 5 anos. Então, um cliente que consuma de 3.500 a 4.000 kWh na ponta, que tenha uma diferença entre a tarifa cheia com os impostos, entre o fora ponta e a ponta de R$ 2,50, já começa a ser viável, já Legal. começa a ter um payback de mais ou menos 4 anos e meio, tá? Legal. E vai um número assim para provocar, né? Hoje, o produto de partida é o BES All-in-One, que a gente chama. Esse All-in-One Certo. vem que é tudo em um, né? Certo. Ele começa com uma potência despachável de 100 kW, com uma quantidade de armazenamento de energia de 211 kWh. Essa é a quantidade de energia que a gente fala de FET, né? Que é lá da fábrica. Tem uma Certo. perda até ele chegar na instalação, mas não vamos entrar nisso agora. Para esse BES de partida, esse número que eu falei de 3.500 a 4.000 kWh mês na ponta, um BES desse já atende esse deslocamento de consumo. Então o que Entendi. o BES vai fazer? Ele vai aproveitar
a curva de carga do cliente em horários que ela esteja baixa, ou seja, que ele tem pouco consumo, Tá. vai carregar o BESS com uma tarifa mais barata e vai descarregar na hora ponta durante essas 3 horas. Legal, que Então, tem bacana. 3.500, 4.000 kWh. A diferença entre as duas tem R$ 2,50. Já dá para começar a utilizar uma solução All-in-One BESS, é o ponto de partida. Quando você fala IOAN, seria isso daqui que a gente está vendo aqui até na nossa televisão. Isso. Então ele é um gabinete onde vai as baterias. E aí você falou uma coisa que me chamou a atenção. Por exemplo, como que hoje funciona o BESS? Ele tem algum controlador, ele tem alguma inteligência? Por exemplo, ele é só um armário com bateria? É uma pessoa que vai estar... Você imagina, eu vou ter que contratar um funcionário para estar ali. Aperta o botão de liga porque é hora de ponta. Porque assim, hoje o mundo todo é tecnológico, né? É. E hoje, quando a gente pensa numa solução, eu acho que esse nosso bate-papo, ele nos mostra isso. É uma tendência, já é lá fora utilizado, e muito, vai vir para o Brasil. Então, esse é o nosso intuito de trazer você aqui mesmo, é tirar, talvez, as dúvidas de quem nunca ouviu falar, mas amanhã vai abrir o jornal igual o solar. Hoje todo mundo fala, sabe? Eu monto placa, não é nem módulo solar, eu monto placa. Então, assim, hoje, essa palavra IOAN, né? Tudo em um único lugar. O que quer dizer isso? Ele tem um sistema de informação, ele é fácil conectar, isso é fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas soluções, porque a Gaskis Energy, ela está trazendo isso, e inclusive, né, Rodolfo, a gente está batendo na porta aí com algumas unidades de imediato, né? Fica a dica aí. Já está no estoque. Ah, Mandar o pedido, maravilha. pode mandar. É isso aí. Bom, a solução All-in-One, ela foi desenvolvida na indústria por compreender a flexibilidade e a rapidez que proporciona para uma instalação, para um sistema de armazenamento, essa solução já vir toda pronta, né, num gabinete. Então, quando a gente fala de sistema de armazenamento de energia, BESS, já tem uma sigla em português que o pessoal chama de SAE, Sistema de Armazenamento de Energia. E aí coloca a letrinha, fica SAEB, Sistema de Armazenamento de Energia em Bateria. Sistemas como esse, você tem ali alguns componentes, né, que fazem parte desse sistema. O coração, né, é a bateria. Perfeito. Né? São baterias à base de lítio. A alquimia, que a gente fala, né, a mistura química mais comum é a de lítio-ferro-fosfato, que o pessoal utiliza uma sigla chamada LFP. Certo. Então, essas baterias, elas têm uma alta densidade energética, ou seja, você tem uma grande quantidade de energia armazenada num menor espaço comparado com outras tecnologias. Legal. Essas baterias, elas também possuem um sistema eletrônico para a operação de forma segura e eficiente, porque existe um cuidado especial que precisa ser tomado com as baterias para que elas possam ter um equilíbrio energético no momento de carregamento, no momento de descarregamento dessa energia. Quem controla ali essa bateria, as células das baterias dentro desse módulo de bateria, a gente chama de BMS, que é o Battery Management System. Então, ele é responsável por cuidar e garantir a eficiência e a segurança de operação a nível de célula dessa bateria. Então, aqui vem o segundo, né, componente, que é o BMS. Para que você conecte essa bateria ao inversor bidirecional, que para o BESS ele tem uma sigla chamada PCS, que vem de Power Conversion System. Esse é nada mais, nada menos que um inversor bidirecional. A gente dá a sigla de PCS porque quando começou o mercado de energia solar, a gente falava de inversor solar, já misturava, já confundia com inversor de frequência. Então agora falar de inversor, então para diferenciar assim, do que é um inversor solar, do que é um inversor para a bateria, PCS. A sigla PCS. Legal. Então ele tem a função de fazer a conversão da corrente na forma de corrente contínua das baterias para a forma de corrente alternada na saída, e ele é bidirecional. Então ele tanto carrega as baterias, convertendo a energia do CA para o CC, como ele descarrega as baterias, convertendo a energia do CC para o CA.
E existe uma proteção na interface entre a bateria e o PCS. A gente chama de High Voltage Box. Né? Ok. Para quem é do mercado solar, a High Voltage Box a gente pode chamar que é uma analogia bem distante, mas uma analogia à String Box CC, Legal. que tem a função, né, de interromper o circuito DC, prover proteção contra sobrecorrente e oscilações de tensão. Então, essa é a solução, são os equipamentos que estão dentro do BESS. E quem que faz todos esses componentes conversarem? O PCS, o BMS, para que a bateria opere de forma segura, eficiente e no momento certo em que o meu cliente precisa da energia. Quem é o cérebro da operação? O cérebro da operação, né? É o EMS, que é o Legal. Energy Management System. Nada mais é que o sistema de gerenciamento do despacho, né, que significa carregamento ou descarregamento da energia que está ali, em função da curva de carga, da carga que precisa ser alimentada naquele momento, em função de outras fontes de geração, se existirem, como uma geração solar, uma geração eólica. Então, esse equipamento é que é responsável por realizar a comutação que você falou. Não vamos precisar contratar ninguém para ficar lá apertando o botão. Liga agora, desliga, porque esse equipamento ele tem essa função. Ele é inteligente, né? O que a gente chama de smart, né? E hoje... Ele tem a inteligência do sistema. Vamos pensar assim, a gente às vezes sai um pouquinho, né, de São Paulo, e aí vai para o Nordeste, vai para a Amazônia, vai para o Centro-Oeste, lugares totalmente abertos, e essas soluções elas têm que ter telemetria. Então é muito importante entender que é possível, você que já tem o sistema, você incorporar o seu BESS, que você vai ter um controlador que ele vai conseguir te dar essas informações. Porque senão o cara fala assim, pô, eu pago, um exemplo, né, voltando lá, eu pago R$3 na hora ponta, vou colocar, mas aí eu vou ter que ter alguém lá, como que eu vou extrair essas informações? E é bacana entender, né? Então, hoje a gente tem essa solução, né, IOONE. E aí você falou de um ponto que é bacana, porque assim, infelizmente, né, tivemos aí logo quando o carro elétrico veio ao Brasil, tivemos alguns incêndios, tivemos algumas coisas que é bateria. E aí você falou um ponto aí que me chamou a atenção, segurança. Explica hoje para nós, como que funciona hoje essa parte de segurança, porque o IOONE, ele te promove isso, né? E a gente sabe que hoje a gente fala muito do meio ambiente, não agredir. Isso normalmente, por ser um equipamento silencioso, às vezes vai estar perto onde de circulação de pessoas. Como que funciona hoje essa questão de segurança? É uma ótima pergunta, porque faltou mencionar mais um item importante dentro do BESS All-in-One, que é o sistema de resfriamento das células de bateria, né? As baterias, elas ficam com uma temperatura bastante elevada, sobretudo, principalmente quando ela está sendo descarregada, certo, né? Porque o momento do carregamento é um momento controlável. Então, você pode definir uma melhor potência de carregamento, num horário e um momento mais favorável, até mesmo para a temperatura ambiente, porque a temperatura é algo que impacta significativamente, não só a eficiência, a vida útil, mas a segurança. Certo. As baterias de lítio, baterias com alta densidade energética, existe um risco e um cuidado muito especial para que evite o incêndio. Tá. Evite que essas células entrem em curto-circuito, porque quando isso acontece, para você interromper esse incêndio, interromper esse ponto de combustão dali para frente, é muito difícil. Né? Por isso que a gente vê algumas cenas de carros elétricos quando eles têm algum problema numa célula ali que entra em curto-circuito e nenhum sistema preventivo conseguiu atuar antes para prevenir que chegasse ao ponto de combustão, é comum que não apaga, né? Você vê ali, às vezes, o corpo de bombeiro, né, utilizando todas as técnicas possíveis, e é um incêndio que, sim, só acaba depois que queima tudo. Então fato. O BESS, ele tem uma mangueirinha lá que eu tenho que ligar e a água cai nele. Me explica isso. Na verdade, agora buguei. Ele tem um sistema de resfriamento. Certo. O sistema BESS mais seguro são com o sistema de resfriamento líquido, então
dentro de cada módulo de bateria existe ali uma serpentina que ela passa um líquido refrigerante num circuito fechado, que esse líquido ele passa, né, ele vai aquecendo porque ele está captando o calor gerado por essas células e, consequentemente, tirando o calor delas, deixando elas trabalhar numa temperatura mais segura, mais eficiente, que contribui para a vida útil, mas também para a segurança do sistema, né? Então, esse circuito fechado passa por vamos dizer assim, um ar-condicionado, um sistema de resfriamento, resfria esse líquido novamente e esse líquido frio volta para lá para poder captar, converter mais calor, né, das células para esse líquido, né? E esse circuito fechado garante uma maior segurança para o sistema. As baterias, elas têm uma temperatura de segurança. Então, lembra que eu falei do BMS, que ele cuida especificamente da bateria, das células? Certo. Quando uma bateria, as células começam a atingir uma temperatura próxima de 65 graus, está ocorrendo algum problema ali. E na maioria desses sistemas, ele já interrompe o sistema por segurança para que aquela temperatura não continue subindo a ponto de chegar num ponto de combustão e curto-circuito entre células. Aí existem sim, dentro desses sistemas, algumas soluções, tanto para combate ao incêndio, como para prevenir o incêndio, né? Prevenção, né? Uma prevenção, atuar antes que chegue no ponto crítico, tá? Então, o BESS, as baterias, em algumas soluções que a gente vende, ela tem até uma função em que se alguma célula chegar a um nível de temperatura que está muito próximo desse ponto de combustão, aquele módulo de bateria ele é inundado com esse líquido refrigerante. Legal. E aí ele protege, não deixa que aquele pack entre em combustão. Tá? Existem também sensores para gases, porque quando você tem ali uma temperatura muito elevada próximo desse ponto de combustão, ou quando você chega nele, começa a surgir alguns gases ali dentro. Entendi. Né? Então existem sensores que vão identificar isso. E como que você interrompe? Você interrompe o carregamento ou descarregamento, já é uma prevenção para que aquela temperatura não continue aumentando. Existe também solução de névoa, assim, na hora que se começar a pegar fogo de fato. Não sei se você já viu alguns vídeos, né, na internet, uma bola em que a pessoa joga assim num local que está tendo incêndio, ela explode. Sim. E sai um pó. Um pó, né? Então existem soluções de combate. Assim como o mais velho conhecido Sprinter, né? Que fala, de água. Então existe também ali, você pode acoplar uma mangueira de água e se isso acontecer, ele vai inundar esse gabinete, né, lá dentro de água para conter aquela chama ali. Né? Não, é importante, né? É importante saber disso porque segurança, bateria, é um sistema novo que muitas pessoas têm dúvidas, né? Ainda não saiu uma regra, né? Uma regulamentação certinha de como tem que ser. Então, assim, né? Tratando-se de Brasil, temperaturas elevadíssimas, a gente tem que entender disso. Rodolfo, eu queria falar com você sobre um outro tipo de aplicação que a gente tem, que é o sistema Grid Zero, né? Como que o BESS hoje, se eu não me engano, né, você pode me corrigir, o que significa a palavra Grid Zero? É um cliente que ele está no meio do nada, vamos imaginar assim, normalmente, ainda mais no agronegócio hoje, que é um dos pioneiros, se não o pioneiro do nosso país, né, que exporta praticamente aí 100% e eleva a nossa economia, graças a Deus. Agrotech. Agrotech, isso aí. E assim, muitas fazendas, né, hoje, não tem ali chegando a energia. Eu não tenho capacidade daquela concessionária entregar o que o cara precisa. Então isso é chamado de grid zero, ou seja, ele não está conectado de forma alguma. E aí, às vezes, ele tem ali 2, 3, 4 geradores, tudo a diesel, gasta às vezes 1 milhão, 2 milhões de diesel. E o BESS, como que ele pode se comportar também nesse grid zero? Eu queria que você falasse um pouquinho aí. Tá. Não é uma correção, mas eu acho que a forma como você fez a pergunta é bom para mostrar, às vezes, uma confusão entre dois termos também. Legal. Né? Uma coisa é o grid zero. Perfeito. Uma coisa é o off-grid.
Ok. Tudo que você falou se enquadra em off-grid. Ah, ok. Porque Perfeito. não existe a presença da rede. Perfeito. Off-grid. Off-grid. O grid zero é quando você tem a presença da rede, Certo. mas o seu sistema de geração solar fotovoltaico, ele vai ficar limitado a gerar uma quantidade de energia que seja autoconsumida dentro da edificação e algum excedente que tivesse, que fosse voltar para a rede, o sistema limita a produção do solar para não injetar. Então você está falando que se eu fizer uma usina de 1 mega, eu tenho que consumir esse 1 mega. Eu não posso exportar nada. Isso é o grid zero. Isso é o grid zero. Ou seja, se eu construir uma usina de 5 mega, eu não posso fazer assim, ó, vou usar 4 e um exporto. Isso é o grid zero. Agora, o off-grid é o sistema que não é ligado absolutamente a são nada. sistemas isolados. Ah, entendi. São sistemas Perfeito. isolados. E até pegando um gancho para falar um pouquinho sobre o grid zero, aonde que ele é aplicado? Tá. Também em situações em que o cliente, o consumidor, ele quer aumentar o tamanho do sistema solar fotovoltaico dele, que já existe, está homologado, ele até pode exportar para a rede a potência que ele tem homologado naquele momento, mas como o sistema está sobrecarregado, agora ele não pode aumentar. Mas ele tem um autoconsumo instantâneo, que a gente chama. O que é autoconsumo instantâneo? É quando você coincide, né, o consumo ali da edificação com o momento da geração. Então, você pode privilegiar aquele autoconsumo de uma maneira em que ainda sobre uma capacidade de energia que você pode injetar na rede que já estava homologado. Certo. Então, talvez você tenha lá um sistema instalado com uma potência de 100 kW pico. Ele, ao longo do período do dia, né, tem uma simultaneidade na ordem de, vamos só para simplificar a conta, de 50%. Se eu aprovei ele com uma potência de despacho para a rede, geralmente ali de 75 kW de potência de inversor para um sistema de 100 kW pico, significa que eu posso injetar na rede 75. Mas se eu estou autoconsumindo na ordem de 50, você concorda que eu poderia ter mais 50 de geração? Certo. Por quê? Porque eu vou atender o meu autoconsumo de 50 e 75 eu posso injetar na rede. Certo. Né? Então eu posso, quando a gente utiliza o sistema grid zero, eu até gosto de utilizar um termo que é o control grid export, porque o grid zero não é só zero. Certo. Né? Você pode limitar, na verdade, é um sistema que permite você limitar o quanto você pode injetar de energia na rede e aquilo que ultrapassar, você sabe que você tem um consumo interno equivalente que vai absorver. Certo. Tá? Você Então, faz essa conta. esse é um cenário. Perfeito. Um outro cenário do grid zero é o mercado livre. Quando você coloca um sistema solar fotovoltaico num cliente do mercado livre, o que ele quer? Qual é o objetivo dele? Diminuir a dependência dele das variações do mercado livre, dos contratos de energia que ele tem que estabelecer, que tem prazos. Né? Então ele vai ficando com uma geração própria, interna, e diminuindo um pouquinho a exposição dele para esses contratos. E ainda mais porque no futuro espera-se que essas oscilações sejam ainda maiores, até a nível horário e diário. Tá. Então, quanto mais ele coloca solar, o solar é uma produção previsível. Quanto custa gerar energia solar? Quando você pega o investimento de um sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede, divide pela capacidade de produção de energia dele ao longo de 25 anos, o custo desse quilowatt-hora, né, gerado é na ordem de 15 a 20 centavos. Tudo depende, né, do tamanho do investimento, do acoplamento elétrico que foi necessário. Então, você tem um valor fixo, porque você fez o investimento, dentro dessa conta entra já o custo de manutenção preventiva, corretiva, né? Então você tem um custo fixo, né? Eu até brinco, eu falo que é como se fosse a renda fixa, né? Certo. Não é a melhor, você sabe que em alguns momentos oportunos do mercado financeiro você vai ter uma taxa mais atrativa, mas ela é segura, ela é previsível. Então, os clientes do mercado livre de energia, embora eles tenham a possibilidade de bidar, de negociar preços muito melhores do que o mercado cativo, que é onde você, né, está
ali consumindo energia de uma concessionária que passa com o fio na frente da sua casa, ele tem uma competitividade, um valor menor, né? Mas com o sistema solar, o cliente ele tem um pouquinho mais de controle sobre isso. E aonde que eu quero chegar com isso? Quem coloca hoje sistema solar fotovoltaico em cliente do Mercado Livre está limitado a reduzir no máximo de 20% a 30% do consumo diário. Porque lembra, o solar ele gera, né, com uma curva muito parecida com uma concavidade para baixo, Certo. né, dentro da hora solar, que geralmente começa ali assim, significativamente por volta das 7 ou 8 da manhã e vai até as 4, às 17 horas. Essas outras horas é insignificante. Então, se você coloca um sistema muito grande e você, no Mercado Livre, não pode injetar energia nenhuma, e aí entra o termo grid zero mesmo, você não pode injetar energia nenhuma, você não pode aumentar ele muito, senão você começa a limitar muito a produção de energia e não se torna viável o investimento para isso. Como que eu posso aumentar a participação do solar? Com a bateria. Entendi. E quem controla o sistema para quem vai começar a colocar energia solar que está no Mercado Livre e vai se limitar a 20%, 30%, a solução grid zero. Entendi. Né? Então, eu tenho um limite. Então, o cenário que eu utilizo o grid zero, onde eu só tenho o solar fotovoltaico, para um cliente do Mercado Livre, eu estou limitado a uma potência que vai me trazer de 20% a 30% só de economia. E o grid zero, o que ele faz? Ele controla o sistema para que ele nunca injete na rede. Legal. E o sistema off-grid é isso, é totalmente independente hoje, que você também consegue, talvez, existem, né, já hoje agronegócios que ele tem gerador, aí ele tem o solar também, e aí você também pode entrar ali como um backup ou até suprir um pouco disso, propriamente diz, com as nossas soluções. Rodolfo, você falou ali que o cérebro da operação, ele é chamado de MS. Então hoje a gente trabalha, é um controlador, é um módulo, é assim que chama? Controlador? Isso, é um controlador, Legal. Uma solução da Gaskes mesmo, que a gente entrega num quadro pronto para fazer esse controle. Legal. Então, se você está falando que isso também é um produto além do meu próprio BESS, ou seja, para quem está vendo esse vídeo, para quem está ouvindo esse bate-papo, entendendo um pouquinho quais são as soluções, o que é o BESS, se de repente, né, tiver uma solução que precisa de um MS, né, que seja a parte inteligente da operação, que seja a parte onde exporta, importa, aciona, não aciona, a gente também tem como vender, é isso? Isso mesmo. E também existe um detalhe aqui que passa um pouco despercebido para quem está adquirindo e até mesmo às vezes para quem está vendendo, né? Certo. O BESS em si, ele não vem com uma solução EMS fidedigna e completa. O que ele vem é o que a gente chama de EMU, que é o Energy Management Unit, que ele cuida do despacho e da operação e funcionamento daquela unidade. Certo. Né? Só que a hora que você precisa aplicar ele na solução Load Shift ou Energy Time Shift, de carregar no horário e descarregar no outro, ele está limitado a trabalhar com uma potência fixa no carregamento e no descarregamento. O que significa isso? Que se a minha carga, na hora que eu estou descarregando, ficar menor do que essa potência fixa, vai voltar energia para a rede. Eu não posso. Sim. Então você precisa ter um sistema que tenha a capacidade de ler o consumo das cargas daquela edificação para controlar a potência de saída de um modo que você não injete a energia na rede da bateria. Certo. Tá? Então o EMS é um componente externo ao BESS. Perfeito. Ele não vem dentro do BESS. E para que você possa fazer dessa maneira, controlando a carga numa potência vária, ajustável, nenhum BESS vem com esse produto dentro dele. É sempre um equipamento externo. Ou seja, você tem que acoplar, você tem que identificar a sua obra. Por quê? Isso é importante. De repente eu falo assim, comprei o BESS. Pronto, já estou pronto. Não. O BESS ele é parte de uma solução. Por isso que não é um BESS que serve para tudo. É de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, qual é a carga que você vai precisar? Qual que é o tempo que você vai precisar?
qual que é o tipo de negócio. É backup? É load safety? É grid zero? É off-grid? Por quê? Tudo isso, né, Rodolfo? Você me corrija se eu estiver errado, mas tudo isso... Já está um especialista. Não, mas estou aprendendo, estou aprendendo. Tudo isso se faz necessário uma reunião, entender, porque senão daqui a pouco está todo mundo, estou vendendo BES. E legal, vai te vender uma coisa, mas que não vai te atender. Aí sim, vai precisar do homenzinho ir lá e ficar apertando o botão. Rodolfo, olhando aqui um pouquinho para essa tela, eu queria que você falasse hoje, a gente já entendeu que hoje a Gaskins Energy, ela tem o i1, ela tem o controlador, que é o MS, que é a inteligência, e quais são as outras soluções que a gente está oferecendo para o mercado mesmo, no intuito de assim, porque às vezes, por exemplo, o i1, qual é a potência hoje que nós temos dele? Fala um pouquinho para nós aí. A nossa solução i1, ela começa num modelo que ele tem 100 kW de potência de conversão, ou seja, a potência do PCS ali, do inversor bidirecional carregador das baterias, com uma quantidade de energia dentro desse único gabinete de 211 kWh. Tá. 125, você falou? 100 kW com 211 kWh. Esse é o produto de partida. Foi até ele que eu usei no exemplo de qual é o consumo mínimo mensal que o cliente tem que ter no horário de ponta. Legal. Em que você já utiliza uma unidade daquela para fazer o deslocamento de consumo. Esse 100/200, ele equivale a um gerador de quanto? Porque você tinha me falado, acho que esse... Legal. Até para o pessoal entender um pouquinho, um gerador a diesel, né? Isso. Para fazer uma comparação, porque é algo que já existe há mais tempo, o pessoal está falando familiarizado. Ele seria basicamente o que, assim? Só para a gente fazer um paralelo. Ok. É comum, tá, que você utilize sistemas de gerador a diesel para falta de energia, para o backup, com uma autonomia mínima de 2 a 3 horas. Perfeito. Né? Então, um BES desse de 100 kW de potência com 211 kWh, ele se equivale a um gerador diesel de 75 kVA para uma autonomia de 2 a 3 horas. Por quê? Porque um gerador diesel de 75 kVA, ele foi dimensionado para uma carga que vai ter um pico ali na ordem de 60 kW, 55 sempre com uma sobrinha ali. E se você considerar de forma linear durante 2, 3 horas, né, essa potência entre 50, 55, 60, a gente tem ali uma quantidade de energia de 150 a 180 kWh, né, para 3 horas, numa potência de 50 a 60 kW de potência de fornecimento. Então, você está me falando que o i1 basicamente seria para 75 kW, ele pensando substitui um gerador de 75 kW com uma autonomia que pode chegar até 4 horas, porque a autonomia depende da curva de carga, do que está ligado naquele momento. Então, assim como um gerador a diesel, como o meu i1 de baterias, se eu diminuo a carga, eu aumento a autonomia. Isso, certo? Perfeito? Exatamente. Não, exatamente. Legal. E aí você falou desse de 100/200. E quais são as outras soluções? Tá. Ainda dentro dessa solução All-in-One, a gente tem um que tem uma potência de 125 kW de saída, certo, com 260 kWh. Né? Legal. Existe um outro modelo também com uma potência de 250 kW de potência de saída, com mais ou menos 522 kWh. Tá? Esses são os modelos no momento disponíveis, né, no nosso catálogo. A solução All-in-One, ela é para acoplamento em baixa tensão, tanto é que essa solução ela já entrega a saída na tensão de 380 volts, 3 fases neutro e terra, para acoplamento direto na baixa tensão. E você pode associar mais de um, de acordo com... então eu posso ir somando. Isso. Legal, isso é bacana. De acordo com a potência que você precisar e o volume de energia para dar a autonomia que você precisa. A autonomia é horas de uso. Legal. Né? Geralmente você utiliza soluções acopladas em baixa tensão até mais ou menos 1.5, 1.25 megawatt de potência. Porque a gente sabe, né, como bons engenheiros eletricistas, que acima dessa potência, numa tensão dessa em 380 volts, o nível de curto-circuito fica muito elevado. Então você já precisa elevar a tensão
para ele poder trabalhar. Então, a gente tem uma linha de produto para baixa tensão, é o All-in-One, para sistemas até 1.5 de potência, com mais ou menos 2 megawatt-hora, às vezes até 3 megawatt-hora, conectado em baixa tensão. Só aproveitando, você falou bastante de baixa tensão e me surgiu uma dúvida que a gente às vezes tem alguns problemas chamado com o que a gente acaba corrigindo, né? A gente tem muita harmônica e a gente faz um banco de capacitor. O I1 que está ali em baixa tensão, que está em 380, ele serve para corrigir fator de potência? Olha, o BES ele tem a capacidade, Tá. por conta do PCS, o inversor que está ali, de prover não só energia ativa, mas também reatância, seja indutiva ou capacitiva. Tá? Ele tem um limite, né, que ele pode prover a energia desta forma para compensar um indutivo elevado ou compensar um capacitivo elevado dentro da instalação. Ele pode fazer isso? Pode. Ele tem limites? Tem limites. É viável economicamente? Eu diria que não. Por quê? Você vai utilizar uma bateria de lítio, um espaço no seu sistema de armazenamento de energia, que vai ter que ser maior por conta que você tem que deixar uma parcela ali dentro só para gerar o indutivo e o capacitivo, que a gente sabe que é a sujeira da energia elétrica. Sim, seria... Você usa um sistema de armazenamento com bateria de lítio e ferro-fosfato para ter essa função. Sendo que você tem outras soluções que já fazem a correção do fator de potência, que são os bancos de capacitores. Tem os estáticos e tem os dinâmicos, que é melhor ainda, né, para você ter um ajuste fino. Então, quando a gente fala de BES e qualidade de energia, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma expectativa errada no nosso cliente, no consumidor final. Ele contribui, mas não é a solução única. Não é aconselhável, então, utilizar. Não é a solução única. Então, até mesmo se você vai colocar um sistema de armazenamento de energia, é extremamente importante você conhecer o comportamento do sistema elétrico ao qual ele vai funcionar. Isso é tão sério que você está falando aí que eu estava pensando, né? Você falou financeiramente. Uma das questões que vale muito a pena do BES é quando você saber a sua carga, saber o seu tempo, saber a utilização dele, você fazer um estudo e ter um MS correto para você conseguir aproveitar ele não apenas numa situação, mas de repente você aproveitar ele como backup, você aproveitar ele como somatória de demanda, você aproveitar ele que em é o correção. Peak shaving, né? Que é o controle de demanda. Peak shaving, você tem ali todo esse controle. É importante a gente poder fazer off-grid, grid zero, backup, load shift. Por quê? Porque aí ele acaba sendo viável. Porque se você hoje utilizar ele só para uma coisa, que nem eu te fiz a pergunta do banco capacitor, porque a gente estava numa conversa, a gente teve um caso e a gente viu que não é inviável. E assim, o cara não vai ter retorno. Então, se vocês estão pensando em BES para correção de fator de potência, esquece. A ideia é, hoje, aproveitar ele ao máximo em todas as correções. E aí a gente falou de baixa tensão, que é o All-in-One. E na parte de média, onde a Gaskes hoje, né, ela já é pioneira, ela tem várias soluções, subestações de energia, skids solares, toda essa parte pioneira, né, por todo o grupo que trabalha. Na parte de média, nós temos soluções também? Fala um pouquinho para nós aí. Sim, nós temos. Quando a gente rompe esse volume, esse tamanho de sistema que a gente mencionou, na ordem de 2 mega, 1,5 mega, né, de potência, de armazenamento e de potência de despacho, a gente precisa agora ter uma composição, eu gosto de usar essa palavra, né, topologia diferente. Tá. Quando no All-in-One a gente tem tudo num gabinete, em soluções de média tensão e de maior porte, que a gente separa, chama o All-in-One nas aplicações CNI, que é comercial e industrial, e essas soluções de maior porte a gente já vai para o que a gente chama de utility. Né? Certo. Nessas soluções você tem um gabinete que possui somente as baterias,
o BMS, o High Voltage Box e o sistema de resfriamento das células. Predominantemente no nosso portfólio é resfriamento líquido, né, que é mais seguro, mais eficiente e melhor para a vida útil das baterias. Depois vem um conjunto de equipamentos que está lá naquela sigla do BESS, que Certo. é a parte onde não tem a bateria, que a gente chama de ESS, Legal. que é o Energy Storage System, que vem e batiza o nome da nossa solução chamada Skid ESS. Então, o grupo Gaskes, né, dentro da unidade de negócio da Gaskes Energy, inovou mais uma vez no mercado. Porque quem fez e quem desenvolveu o primeiro skid solar fotovoltaico no Brasil foi a Gaskes. Legal. Essa topologia, essa solução integrada que otimizou muito os projetos e as instalações das usinas solares, a Gaskes, com a unidade Gaskes Energy, inova novamente, criando o primeiro skid ESS no Brasil. O primeiro skid ESS nacional. Né? Legal. E o que é essa solução? Essa solução ela comporta os PCS, que são os inversores, né, bidirecionais, comporta toda a interface de proteção CA, toda a interface de conexão do circuito CC, que vão estar acondicionados nos gabinetes de baterias, que tem só os componentes que eu mencionei antes. E dentro desse skid ESS eu tenho o PCS, toda a parte de proteção, eu já tenho o EMS instalado, toda a parte de comunicação pronta, então eu tenho o switch de internet para estabelecer as redes de comunicação TCP/IP, eu tenho já todos os bornes preparados para as linhas de comunicação RS485, Modbus RTU, eu tenho todos os bornes preparados e já interligados com o EMS da linha de comunicação CAN, que é um protocolo de comunicação específico para as baterias. Legal. Que bacana. já vão estar, a rede já estará pronta, ligada, conectada ao EMS, com tudo já integrado. Então hoje a gente pode falar que a Gaskes Energy ela está preparada para poder atender o que todo mundo está precisando referente a BESS, tanto na parte de baixa tensão, que é o I1, né, nas 3 opções que temos, quanto na parte de média, sendo inovador, lançando na frente, buscando o conhecimento que toda a equipe já tem, né? O know-how, né? Que é uma empresa, o grupo Gaskes, desde 2005 ou 2008, né? 2008. Eu acho que oficialmente é 2008 por conta de CNPJ, mas as coisas começaram mesmo nos bastidores lá em 2005. Isso aí. Então é uma empresa reconhecida nacionalmente. Tá. Como fabricante de painéis de média e baixa tensão. Legal. E traz todo esse know-how para desenvolver esse produto. E o que tem mais nesse skid ESS? Tem o acoplamento com o transformador elevador, né, que vai elevar a tensão de saída desse PCS para 13.8, né, classe 15 kV, ou 34,5, classe 36 kV. E no primário desse transformador, a gente coloca as colunas de média tensão, que a gente chama de o RMU do sistema, né? Permite a entrada, o seccionamento e a proteção, o isolamento do sistema de armazenamento de energia, o desacoplamento dele, e dá continuidade no circuito, né? Protegendo com também uma proteção desse ponto adiante o próximo sistema, que vai ser as cargas, pode ser uma usina solar que está acoplada ali. Então o sistema ele vem pronto, preparado, né? E a gente tem tudo, né? Soma a trifásica, que é o maior centro avançado de materiais elétricos de média e baixa tensão. Opa, obrigado. Soma a Gaskes, que tem um portfólio completo de soluções de armazenamento de energia, que começa desde ali do RMU até a bateria lá na ponta. E o que fica aqui entre esse acoplamento aqui no primário do trafo para chegar na rede? A mufla, a cruzeta do poste, os cabos de média tensão, as subestações de entrada de energia homologadas na concessionária, que faz parte da trifásica. Não, bacana. Então, são empresas que fazem parte estão associadas, né, dentro do mesmo grupo, se complementam nesse sentido. Por isso que existe essa parceria, né, da Gaskes Energy com a trifásica. A
A gente considera vocês como o nosso time avançado comercial, né, que integra o seu portfólio de produtos com os nossos e leva para o cliente, né, uma solução completa e pensada de ponta a ponta, né? Então, o cliente não tem preocupação de falta de compatibilidade, né? Então, tudo está bem pensado, desde vamos dizer assim, né, da chave Mateus, lá do poste, com o para-raio de linha, que está tudo dentro do portfólio da Trifásica, até chegar na bateria, a gente tem tudo. Essa é a ideia, né, Rodolfo? Obrigado pelas palavras. A Trifásica, ela está aí mesmo, trabalhando como CAD, né, o Centro Avançado de Distribuição. A gente conta com pessoas como você, com o seu conhecimento, porque agrega, né, conteúdo, agrega valores, né, não preço. Então, assim, isso é um diferencial. E eu quero te agradecer por este bate-papo, foi esclarecedor. Nós já temos hoje usina solar na nossa fábrica, usina a diesel, agora vamos ter o BESS, vamos interligar tudo com o MS, e logo mais eu sei que você vai estar dando umas palestras e falando assim, ó, restaurante bom, Rodolfo, é aquele que a gente vai e não indica para os outros, a gente vai e almoça todo dia. Então hoje nós sabemos que a Gaskes aí, ela já está iniciando as atividades com toda essa incorporação, né, de todas as usinas, a diesel, solar, a concessionária ligada, agora o BESS também, e assim, obrigado. E o intuito, pessoal, é o seguinte, é vocês entenderem que a solução que vocês precisarem, a Trifásica Elétrica, a Gaskes Energy, todo o grupo, nós estamos aqui para poder atender o que vocês precisam. Assim como o Rodolfo falou, desde lá da mufla que vai lá no poste, o conector cunha, que é pequenininho, até a bateria, a usina, né, Rodolfo? Toda a geração. E o time é todo qualificado, o time está preparado, então logo mais teremos outras novidades. E continuem com a gente. A gente quer agradecer vocês por darem atenção ao que a gente fala, ao que a gente faz. E o que precisarem, fiquem à vontade. Rodolfo, deixa aí suas últimas palavras, meu nobre. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu fiquei muito contente e empolgado. Como eu falei no início, eu sou um consumidor de podcast. Acho muito legal e queria muito poder fazer um primeiro. Foi bom ter feito com você. Como é que fala? Fugiu a palavra. Experiência? Não. Ele é o que recebe. Depois ele corta essa parte. Anfitrião? O anfitrião. Tá. Como anfitrião, né, você foi sensacional. Espero também ter trago respostas claras, objetivas e que o pessoal que está assistindo a gente consiga entender, né? A mensagem que eu deixo é que a proposta de valor da Gaskes Energy é levar energia inteligente, sistemas de armazenamento de energia inteligente, aliado a parcerias sustentáveis. Nosso maior aliado para que os nossos produtos se tornem produtos que vão gerar valor agregado lá na ponta para o consumidor é você, nosso potencial parceiro, você integrador, você empresa de engenharia de soluções de energia. E a Gaskes, ela hoje já está preparada para atender e prestar uma venda técnica consultiva nas suas oportunidades de negócio, além de prestar todo o suporte técnico pós-venda, auxiliando vocês no startup, no comissionamento, na integração das nossas soluções. E não para por aí. A gente entende que o mercado ele precisa ser qualificado e capacitado para adotar essas soluções de armazenamento de energia de forma segura e de um modo que atenda e até supere as expectativas dos clientes, do consumidor lá na ponta. E para isso nós vamos investir em um sistema instalado na nossa fábrica, o que a gente chama de um showroom, onde a gente vai ter um sistema de armazenamento instalado, a gente vai ter sistema fotovoltaico, já tem um gerador diesel, e nós vamos com isso simular todos os modos de operação. Então a gente vai simular micro-rede solar, fotovoltaico e diesel, isolada, desconectando a concessionária. Legal. A gente vai simular
o alto consumo da geração fotovoltaica, então a gente não vai injetar nada na rede, vai jogar na bateria o excedente. Vai conseguir e depois simular tudo. simular todos os ambientes. E lá vai ser o nosso também centro de treinamento. Legal, Né? bacana. Tanto teórico como prático e também comercial, né? Para direcionar e ensinar os nossos parceiros como vender a solução e direcioná-los ao perfil, ao nicho de mercado onde eles vão ser mais bem-sucedidos. Perfeito. Rodolfo, muito obrigado. Quero te agradecer. Pessoal, um grande abraço. Conte com as nossas soluções. Estamos aqui para o que vocês precisarem. Nos procure. Esperamos vocês. Até mais. Um grande abraço.